Olá, amigos e amigas do História da Bola, estamos de volta. Em meio à constelação da Associação Atlética Cearia dos anos 80, ele era um dos coadjuvantes de primeira linha. Jogava em várias posições, lateral direito, volante, meia direita, dentre outros. Sem se importar se entrava jogando, se seria utilizado durante os jogos. O importante era servir a ajudar em importantes conquistas. E não foram poucas. Depois da Cearia, rodou por outros clubes com igual eficiência e conquistou títulos marcantes no futebol ipatinguense. Estamos falando de José Carlos Alves, o conhecido Zé Carlos da Cearia e depois do Industrial, do Jabaquara, da Uzipa, do Paraíso e do Canaã. José Carlos é novairense, nascido no dia 6 de agosto de 1965, filho de Gentilê Soares Alves e de Dona Maria Fernandes Alves, sendo irmão de Fabiano, outro expoente do futebol amador da Cearia dos anos 80, irmão de Edmilson, de Edson, de Jorge, de Vânia, de Gentilê Filho e de Vera. José Carlos é casado com Adriana Maria Alves, com quem tem um casal de filhos, Rodolfo e Mariana. Estudou até o 2º grau, tendo completado na escola da Cedipa, aqui em Ipatinga, depois de estudar o ensino fundamental e o início do ensino médio, lá em Nova Era, no Colégio Novaerense. Através do futebol, foi admitido na Uzi Minas, onde trabalhou por 27 anos até aposentar-se, obviamente na área da cearia. Começou no futebol no Centenário, do bairro São José, do Nova Era, seguindo depois para a União de Bela Vista de Minas. Através do cunhado, Acionílio Martins, veio para Ipatinga jogar na cearia e, por consequência, ser admitido na Uzi Minas. E tudo deu muito certo, conforme atesta a história. Jogou entre 1984 e 1990 na cearia. Conquistou 13 ipatinguenses. Seguiu depois para o Profissional do Social em 1991. Em seguida para o Jabaquara, campeão de novo de Ipatinga. Para o Industrial em 93 e 94, bicampeão de Ipatinga. Jogando ainda na Uzipa, os famosos torneios classistas do interior de Minas Gerais. Atuando também pelo Paraíso, novamente no Industrial, até encerrar a carreira no Canaã, em 1999. Desde então é figura carimbada no Master do Industrial, um dos mais famosos vencedores do Vale do Aço. Atualmente, Zé Carlos é comerciante, proprietário de uma relojaria no bairro Horto, em Ipatinga. Enfim, um personagem tanto para um bom programa Histórias da Bola. Zé Carlos, obrigado por ter aceitado o convite do nosso programa, contar um pouco da história do futebol ipatinguense, que passa por você. Desde menino você já era bom de bola, o Fabiano era melhor do que você, ou como é que era a disputa dentro de casa para saber quem que era o fera e que seguiria a carreira de jogador de futebol, nem que seja um expoente no amador? Não, na verdade, eu tenho um irmão mais velho que eu, que ele, se for olhar lá, quem que conhece a gente desde novo, sabe que meu irmão Edson, ele era melhor do que nós, melhor do que eu, do que o Fabiano, entendeu? Mas só que lá a diferença de idade é de 2 anos, mais ou menos, né? E o Fabiano espelhou muito em mim, porque eu jogava de ponta direita, o Fabiano passou a jogar de ponta direita também. Quando eu vim para a Cearia, eu era ponta direita, jogava bem aberto ali, em cima da linha, que naquela época eu usava ponta direita, ponta esquerda e centroavante, né? Então eu comecei minha carreira na Cearia como ponta direita. E com o passar do tempo, foi mudando de treinador, foi aparecendo treinador novo. Quando eu cheguei na Cearia era o João de Brito, que era treinador da Cearia, depois o Hélito, que foi ex-jogador da Cearia também, passou a ser treinador. E depois veio o Serginho de Inhapim. Aí ele notou que eu tinha um estilo, que eu jogava na ponta, mas eu gostava muito de fechar, fazer o facão, como se falava antigamente. Fazia o facão ajudando no meio de campo, ele foi e me efetivou no meio de volante. Mas, então, dos irmãos, o Edson é melhor. E o Fabiano acabou seguindo mais ou menos a sua, acabou permanecendo como ponta direita. E dessas posições todas que você jogou, depois de ter, né, conquistado os títulos e jogado por mais de uma década, quase 2 décadas na verdade, em alta competitividade, qual delas que você mais gostou, que você mais se identificou? Que foi assim, o Zé Carlos é volante, o Zé Carlos é meio, o Zé Carlos é lateral, ponta, como é que é? Não, mas é de volante. A posição que eu mais identifiquei de volante vamos dizer, pela raça, né? Que eu tinha uma pegada forte, não fugia da dividida, né? Principalmente da dividida. Eu tenho até um caso curioso. Na época que eu cheguei na Cearia, primeiro clássico que eu fiz, Cearia e Uzipa, aí o pessoal lá da diretoria, lá, o Marcelo Navarro, o próprio treinador,
Os caras me alertando, ó, você toma cuidado durante a semana no treinamento, toma cuidado que tem um jogador lá, o Kleber, que ele é muito maldoso e se você for numa dividida, não vai... Não vai bambo não. Não vai bambo não, que te quebra. Aí, rapaz, deu uma dividida entre eu e o Kleber, eu fui para resolver mesmo, o Kleber saiu fora, né? Aí fiquei famoso lá na Cearia. O cartão de apresentação foi dividir com o Kleber. Eu já peguei a fama de jogador que chega junto, né? Aí foi embora. Você sonhava em ser jogador de futebol? Chegou quando menino ou não? Sonhava. Chegou a ter uma passagem pelo Valério, né? Tive treinando no Valério, tive uma passagem lá curta lá. Eu tem um primo, né, que na época ele era treinador lá. Ele é preparador físico, né? Ele era preparador físico, o Geraldo Alves. Não sei se você chamava ele de Índio. Índio, então ele é meu primo, ele me levou para lá e eu passei uma temporada lá, mas eu vi que não dava, né? Tava dormindo debaixo da marquise da arquibancada lá. Trem quente demais e eles não pagavam escola pra gente. Interromper os estudos era complicado. Tinha uma ajuda de custo que era muito pouco. Aí eu passei pouco tempo lá. O sonho passou rápido. O sonho não durou pouco. Durou pouco. Valeu, mas seguiu a vida, acho que valeu a pena seguir como jogador, como atleta amador, como funcionário dos Minas e hoje um comerciante. Obviamente, pode-se dizer que foi. Não pode ser que foi melhor, mas foi a opção certa, né? Mas naquela época, se eu fosse jogador profissional, eu tenho a consciência que eu seria um jogador mediano, porque naquela época tinha muito craque, né? Tinha muito jogador bom. Você olhava Atlético, olhava Cruzeiro, olhava Flamengo, todo time grande tinha... O próprio Valério tinha um time de jogadores muito bons. Muito bons, Então, Claudinho... A gente tem que ter consciência que, na época, a safra de jogador daquela época era muito farta, né? Então, se eu fosse jogar, eu jogaria era no Valério, no Democrata, né? A gente tem que ter consciência disso. Ia ralar muito, né? Então, igual o pessoal fica comentando hoje, a questão de jogador de futebol hoje, eu vejo uma diferença muito grande, né? Assim, antigamente tinha muito craque, muito cara bom, habilidoso, diferenciado. Hoje não, hoje tem jogador bom fisicamente e bom tecnicamente também, que hoje você vê drible que jogador dá aí em velocidade, que antigamente jogador não fazia. Entendeu? Não sei se aperfeiçoou-se bastante, né? Você vê que o jogador dá ali uma arrancada ali, ele consegue driblar o outro, né? Toque de calcanhar numa velocidade. Uma velocidade incrível. Né? Que coisa que o Romário fazia, o Ronaldo Fenômeno, que era poucos, né? Até pouco tempo. Isso talvez seja um processo de evolução também da parte física, parte física também. Física. Na sua época, você treinava física mais para se manter em condição de competição. Hoje, não. A parte física tem que estar no ápice para poder ser um atleta, tem primeiro fisicamente estar bem. Seja o jogador bom ou o mediano. Ou mediano, Todos têm que estar... Lá em Bela Vista de Minas, quanto tempo você jogou lá no União de Bela Vista, de lá que você foi trazido para a Cearia? Eu joguei um ano. Um ano lá. Eu disputei um campeonato. Você estava com que idade nessa época? Estava com 17 para 18. Jogando no amador, né? Amador. Eu não tive categoria de base, assim, infantil, juvenil. Jogou lá? Comecei com 15 anos no São José. Já jogando amador, já? Jogando amador. Disputando aquele campeonato de bairro de Nova Era? Pegado. Aí que você era ponta direita. Ponta direita, era atacante, ponta direita. O Fabiano já jogava nessa época? Não, o Fabiano era mais novo. O Fabiano ainda teve uma categoria de base que jogou aqui com o Daniel no Acesita, né? Ah, tá. Ele teve uma passagem aqui. Então, aqui em Acesita. Ajudou mais, né? Ajudou, No União, como é que foi a vinda para Ipatinga, para a Cearia? Você estava precisando trabalhar? Como é que era? É uma história até interessante, rapaz. Eu fui treinar no Comercial, que é lá da minha cidade, Nova Era. Preto e branco lá. Preto e branco. Aí o diretor lá recusou, não, você não tem condição, porque você está muito novo. Não era nem condição de futebol, porque você era muito novo, tinha 17 anos. Tal. Aí ele me recusou. E tinha uns jogadores conhecidos, que já tinha atuado, era mais veterano, já estava quase no final de carreira, estava jogando no União. Aí eles foram, me levaram, me convidaram para jogar lá no União. Aí eu fui jogar com eles lá no União. Aí o fato interessante, teve uma partida
Seu campeonato de Monlevade seria É isso? Liga de Monlevade, Liga de Monlevade, Era São Domingos do Prata, São Domingos do Monlevade, Prata, Piracicaba, uhum. Bela Vista. Aí, rapaz, aconteceu de eu estrear contra o Comercial, Puxa, lá em Nova Era. dentro do campo do Dentro Comercial. do campo comercial. Eu fiz 2 gols, nós ganhamos 2-1. Aí começou a minha história. O castigo veio logo em Castigo, seguida. Mas você entrou pilhado no jogo, Ah, né? com certeza. Entrou pilhado no jogo. Rapaz, e deu um brigão. Deu briga? Deu briga na arquibancada, torcedor de Bela Vista com de Nova Era, do Comercial, mas deu um brigão danado. E dentro de campo você acabou Dentro com a de bola. campo, eu acabei com a bola. E como é que foi a vinda para Aí eu fiquei famoso lá, entendeu? Aí começou a minha carreira no futebol, minha história no futebol começou ali. Ser respeitado por naquele momento. E como é que foi a vinda para a Cearia? A vida eu estava precisando trabalhar, né? Aí meu cunhado já trabalhava, residia em Patinga, trabalhava nos Acionílio, né? Casado com minha irmã. Com qual delas? Com Vera, Com a Vera. que faleceu há pouco tempo agora. E ele era conhecido lá, trabalhava junto com Zé Maria, com Assis, Ah, já. entendeu? Com Luizinho Carneiro, que hoje mora no Canadá. Conhecia os boleiros tudo lá, né? Da Cearia. Aí comentou com eles lá, e eles, não, traz o rapaz aqui que nós vamos dar uma força para ele aqui e tal. Para trazer para treinar. Foi através dos jogadores, então, não foi através de dirigente, não. Não, dos jogadores. E tinha o Marcinho também que jogava. Não sei se você lembra do Marcinho, que ele é conterrâneo meu de Nova Era, um canhoto. Chegou a jogar na Cearia. Chegou a jogar nesse aí por um período curto. Um período curto, entendeu? O Marcinho estava trabalhando também. Estava aqui na Baixada. Era muito amigo do Marcelo Navarro também. Me indicou também, não, pode levar o menino que ele é bom. Ele é bom, porque o Marcinho nessa época estava jogando lá em Bela Vista também, no Atlético de Bela Vista. Aí ele me indicou também, eu vim, treinei de ponta direita e com o Oswaldo me marcando. O Oswaldo te marcando. Me marcando. Ex-profissional. Oswaldo, Zé Maria, quando era Oswaldo, era o Zé Maria. Bem, mesmo assim você partiu para cima? Aí partia para cima dele. Chegou a treinar há muito tempo? Não, aí eu treinei um tempinho, fiz alguns treinos, né? Aí o pessoal que eu tinha idade de júnior ainda, né? Aí eu escrevi para disputar o júnior. E fiquei disputando o júnior. Daí para trabalhar na empresa foi quanto tempo? Só que a companhia ficou 1 ano. Fiquei 1 ano mais ou menos, 1 ano e meio mais ou menos, porque a companhia era estatal. Aí tinha que abrir fechamento. É o período X. Tinha um período X que fechava, né? Entendeu? Aí eu trabalhei na Cearia, no clube da Cearia, eles me colocaram lá no clube como funcionário. Funcionário do clube. Do clube. Para segurar. Para segurar, entendeu? Inclusive eu trabalhava junto com o Coelhinho. Coelhinho. Eu fichei na Uzi Minas junto com o Coelhinho, o meia esquerda. Entendeu? Nós fechamos junto na Uzi Minas. E vocês trabalhamos junto lá. O período seu de espera foi na Associação Atlética Cearia. Na Cearia, funcionário da Cearia. E você foi admitido na Cearia e desde então trabalhou Trabalhei 27 na Cearia anos. os 27 anos. Eu fui admitido junto com o Coelhinho, mesma turma. O Marcinho da Uzipa também. O Marcinho, que foi fichado no mesmo dia. Mas já era da parte da Uzipa, era rival. O Era DT, salvo engano, né? Era o DR, né? O DG. O DG. O departamento. E daí foi conciliando bola. A gente treinava, né? O mínimo era 3 vezes por semana. Cearia era no ritmo de profissional, né? Treinava terça, quarta, quinta. Você chegou a disputar Ipatinguense de juniores? Disputei 1 ano. Mas o primeiro ano foi no junior. Nós perdemos a final para o time da Uzipa. O time da Uzipa também era uma geração de Juninho Lula, Jailton, Pereira. Né? O Lenildo não, acho que o Lenildo próprio Marcinho. Marcinho, né? Marcinho. Era essa geração aí. Depois ascendeu ao amador. Aí já em 85 eu já disputei amador. E na Cearia, qual foi o momento marcante? Olha, o momento marcante na Cearia... Olha, tem partidas, né? Tem uma partida que eu fiz em 86 para a Cearia. Foi a última partida do segundo turno. A Uzipa ganhou o primeiro turno e tinha um jogo, a Cearia e Uzipa. Se a Uzipa ganhasse ou empatasse, ela era campeã direta. Entendeu? Aí nós entramos, rapaz, mordido, o treinador nosso era o Nicolino Rodrigues. Nicolino Rodrigues. Aí entramos e o Nicolino falou, Zé Carlos, você vai... Eu entrei
estava de volante e tal, você vai marcar o Kleber. Onde que for no campo, você encosta nele e tal. E nós fomos segurando. Aí no segundo tempo ele põe o Basílio na ponta esquerda. Entra o Basílio. Experiente, entrou na ponta, lançaram uma bola pro Basílio. O Basílio foi na linha de fundo, cruzou. O gol do lado do escritório ali, da entrada da Uzipa. Aí o goleiro da Uzipa era o Evaristo. O Evaristo foi, soltou no pé do Nadiero. O Nadiero fez o gol, nós ganhamos de 1-0. O campo estava lotado, torcedor do Ideal, que estava lá torcendo pra gente, né? Porque aí ia ter provocar o quadrangular. Né? E o Ideal, na época, tinha um time excelente. Inclusive, o Ideal foi campeão. Foi campeão nesse ano. Teve o quadrangular. Exatamente. Né? Aí sobrou a Cearia, o Zipa, Ideal e Vila Ipanema. Aí o Ideal foi campeão. Esse foi um dos jogos marcantes. Marcante. Sobre outros jogos marcantes, outras passagens interessantes da carreira do Zé Carlos. Zé Carlos da Cearia, a gente vai falar no próximo bloco. Voltamos rapidinho com Histórias da Bola. Até já! A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Olá, de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com o José Carlos Alves. José Carlos da Cearia, do Industrial, do Jabaquara, também no Paraíso, que encerrou a carreira no Canaã. José Carlos que chegou no Vale do Aço, oriundo de Nova Era, mas de futebolisticamente falando, veio do Bela Vista, do União de Bela Vista de Minas, depois de ter sido rejeitado pelo Comercial da sua terra, como ponta direita, mas acabou fixando-se como um eficiente volante ou um segundo volante, mas jogou muito também de lateral direito. Vimos como ele é eclético. Zé Carlos, você dizia no episódio, no bloco anterior, relativo ao jogo de 1986, na reta final de Patinguense contra o Zipa, uma vitória lá no campo da Uzipa. Houve outras passagens marcantes pela Cearia? O bicampeonato, né? 87 e 88. E 88 eu fiz o gol do título, né? Gol do título. O primeiro jogo contra o Zipa. Eu fiz um gol lá na Alameda, né? No campo da Cearia. É um gol que o pessoal até comentou na época que eu tentei foi lançar e a bola cobriu o goleiro. Falei, não, eu dei entrevista. Na época eu dei entrevista. Não, eu olhei, era até o Jacques estava adiantado. Eu me recordo desse gol. Mas agora você pode falar, 20 anos depois, você foi lançar ou você chutou para gol? Podeci, na verdade, eu fui livrar da bola. Eu tentei livrar da bola, que o cara tocou a bola para mim no meio, rapaz, e veio o Kleber, mas eu não sei quem, já tentando dar o bote, e eu chutei a bola, dei um chutão para frente e o goleiro dei sorte que eu peguei bem na bola, o Jacques adiantado, caiu o Jacques com bola e tudo dentro da rede. Por lance de sorte. É sorte. Futebol, para se vencer, também tem que contar com a sorte, né? Sorte, Tem que ter sorte. Aí, nesse ano, nós ganhamos de 1-0 lá na Cearia e empatamos de 1-1 na Uzipa. Sagramos campeão, bicampeão. Em 88. E por que você saiu da Cearia? Na Cearia, na verdade, nós fomos campeões em 90... Em 1990, aí em 91 já estavam rumores que a Cearia ia encerrar a atividade do futebol amador e ia ficar só com a categoria de base, né? Que estava disputando campeonato de júniores, né? De campeonato mineiro e tal. Da base. Aí apareceu a oportunidade, o falecido Luciano Pascoal, né? Estava iniciando um trabalho no social. Aí me convidou para jogar lá com ele lá. Aí eu pedi, né, autorização lá para o Marcelo Navarro. O Marcelo Navarro prontamente atendeu. E eu fui disputar para o social, né? Um ano profissional do social. Em 91. Foi a segunda tentativa do social como profissional. A primeira havia sido 10 anos antes, no início dos anos 80. E tentou se formar um time puramente da região, né? E nós fizemos partidas, rapaz, com o social, umas partidas memoráveis. Nós
Jogamos com o Cruzeiro, com o Atlético, com o América. O Vasco, né? Vila Nova, com o Vasco. Entendeu? Fizemos várias partidas. Só com prata só da casa. com. Tinha alguns, era pouco jogador de Pouco de fora. fora. Poucos jogadores de fora. Inclusive o Gacim foi contratado nessa época para jogar no social. O Garcinho, ponta direita, Ponta destaque direita, notável do futebol monevadense por muitos e muitos anos. Foi contratado nessa época. Então você acabou realizando, né, já com 20 e poucos anos, o sonho de ser jogador profissional. Eu tinha na época 25 para 26. 25 para 26. 26 anos. Né? Fizemos uma partida contra o Vasco, o pessoal chegou até a citar meu nome no final da partida, que eu tinha feito o gol, né? Uhum. Que eu fiz o gol, nós ganhamos de 1-0. Eles citaram meu nome, o nome do Tarzan, que era o Marco Aurélio, estava novinho na época, depois ele foi profissional, o Tarzan. O Vasco até mostrou interesse, né, na contratação dele. O meu não, porque eu já estava com a idade já tinha mais... 25 anos, né? 26 anos, né? Então, mas passou, foi uma época boa. Boa. Histórias eram boas. Tem muita história para contar. Depois o retorno ao futebol amador. Campeão pelo Industrial. Aí eu retornei no futebol amador no Jabaquara. No Jabaquara em 92, foi campeão Ipatinguense, nós fomos campeões Ipatinguense. Tinha alguns jogadores que tinha atuado lá no social, que foram lá pro Jabaquara, né? O Vanderlei, que é o preto, o Juninho Lula, Luiz Carlos zagueiro, eu. Tinha uma relação. Flavinho Lugão. Foi uma base boa lá do social pro Jabaquara. Título importante pro Jabaquara, que tinha muito tempo que o Jabaquara não ganhava, né? Tinha 10 anos. Eu acho que o último que ele tinha ganho é 82, me parece. Isso. 2 ou 3, não sei. Na época com o Luiz Carlos. O Luiz Carlos Miranda que fez o gol no título anteriormente. E agora, e depois, como é que foi? Daí ficou só um ano. Aí fiquei um ano no Jabaquara, fomos campeões. Aí eu pulei o muro e fui pro Industrial. Aí lá nós sagramos bicampeões, né? 93 e 94. Uma safra boa também. Tinha uma safra muito boa, era um dos melhores times que eu joguei também, no futebol amador. Foi na Cearia, né? Que nós tínhamos 87, 88, tinha um timaço, né? Inclusive alguns desses jogadores ainda disputou, né? Igual o Nadielo, Fabiano, que participou desse título do Jabaquara, né? Com a gente, estava no time. Peneneco. Né? Centroavante rápido, goleador, né? Goleador. Cochilava. Cochilava com ele jogava a bola para dentro. Muito eficiente. Foi 2 anos de ouro, né? Festa. Foi, muita festa. Industrial. Festa e um grupo muito unido, né? Um grupo unido, né? Assim, não tinha aquele negócio de jogador tá ganhando dinheiro e pagando jogador, era todo mundo unido. O bom era a resenha, que a resenha... A resenha era boa, a renda, né? A renda, o pessoal distribuía para os jogadores sem problema, entendeu? Então, foi uma época boa do futebol. Acho que foi os últimos anos áureo do futebol amador de Patinga foi nessa época. Até 86, até 96. Que a turma já estava, aquela safra estava chegando já na maturidade, 30 e poucos anos, né? Que aí surgiu também o futebol profissional, né? Aqui no 98, futebol profissional com Ipatinga. Com Ipatinga, aí o futebol o social, amador. 95 também. Apareceu o social, voltou, e o Ipatinga iniciando, o social voltando. Aí os focos, né, se voltaram para o futebol profissional. Aí o futebol amador ficou mais ou menos. Nessa passagem sobre o Industrial, foi qual marcante, o jogo marcante, o jogo da sua carreira no Industrial? No Industrial? Olha, teve vários jogos. Teve a final contra a ERC, que nós ganhamos de 4-1, que eu fiz o primeiro gol, entendeu? Foi um jogo marcante. Era um volante que de vez em quando fazia os golzinhos. Fazia. De cabeça, eu ia na frente, fazia. Foi esse jogo da final. E teve um jogo também, 93, que foi a final contra o Zipa. Que nós fomos lá na Zipa, lá deu uma confusão danada, o Jailton deu uma cabeçada no bandeirinha. Jailton jogava na Zipa. Cabeçada no bandeirinha lá e cortou a cabeça do bandeirinha lá. Aí deu uma confusão danada. Mas tem até no Jabaquara também, teve uma... Passagem interessante.
na vitória, a final nossa contra o Zipa, que foi contra o Zipa também. O primeiro Como jogo, sempre, pega, né? no primeiro jogo nós perdemos de 1-0 e o segundo nós ganhamos no Jabaquara. Aí deu um brigão também, eu fui expulso, o Fabiano, meu irmão, foi expulso. Aí o jogo foi para um terceiro jogo na Cearia. Com vocês... E a gente estava fora e nós conseguimos ainda levantar o caneco ainda. Mas quando está predestinado a ganhar... Qual foi o jogador mais chato que você enfrentou? Chato? Opa, o Juninho Lola. Juninho Lola é um jogador chato dentro do campo. Enjoado. Muito. Nossa. Ele é. Eu já até briguei com ele. Brigava? A Cearia e o Zipa, eu cheguei a brigar com ele. Vias de fato? Cheguei a brigar com ele. O Juninho Lola. Dividida com ele não era fácil. Não era não. Jogador maldoso. Mas parceirão. E depois eu fui jogar do lado dele. Você viu que era bom também? É bom também. Além dele. Quer ver? Você jogou com alguns malucos também, né? Ah, não. Com certeza. Quer ver? Deixa eu lembrar aqui de outro. Opa, memória agora está fugindo. Porque é tanta gente enjoada. Tinha muita gente enjoada. E o Basílio era chato? Basílio era enjoado. Ele cobrava dos companheiros? Cobrava demais. Ele como jogador, então na época que eu cheguei na Cearia, tinha uma cabeleira que... O Black Power, né? Black Power na época, E ele era mascarado, enjoadão. Não tocasse a bola nele, ele já dava duro na gente, que ainda é mais novo, né? Dava dura, mas como treinador, foi um dos melhores treinadores que eu tive no futebol amador. Sabe muito, né? Sabia muito. Sabe, né, que tá... Além dele, treinadores que marcaram. João de Brito. João de Brito foi um ensinava cara que, muito, né? João de Brito era um cara... Era um professor, né? Ele ensinava a gente a ser homem, né, na verdade. Ele era um cara muito direito. Muito João severo, de Brito, né? Percy Gonçalves. Trabalhei com o Percy na Cearia e no Social também. Teve uma passagem lá. O Serginho. Serginho Alves, Serginho Apim. Tinha terminado a carreira de jogador, né? Logo em seguida foi... Volante, por sinal, volante também, né? Era volante. O Luciano Pascoal também era uma pessoa... Muito sentimental, né? Era do coração, né? Ele era do lado do jogador ali, entendeu? Não tinha aquele negócio de segurar, não. Depois do treino a gente ia sair, ia pro barzinho. Podia ir? Começava, com ele, a resenha dele era boa. Resultado dentro de campo, tinha que ter. Tinha que ter. E o Preca. O Zé Ângelo. O Zé Ângelo também. Você pegou o Zé Ângelo no... Foi no Social também. Social. O Zé Ângelo. Bravo também. Bravo, mas na época era um cara competente, treinador. Depois seguiu no profissional, né? Seguiu. Depois ele parou. E o treinador hoje, né, parou. Fica desatualizado, né? Sair do mercado é muito difícil. É muito competitivo, né? A classe não é muito unida. Não é unida. E o jogador de futebol, é muito difícil o jogador aceitar a reserva. Como é que o camarada aceita ficar na reserva, mesmo sabendo que tem jogadores não melhores que ele, do nível dele para jogar? Como é que administra isso? É ele que tem que ter uma formação para entender isso ou é o treinador que tem que passar isso para a cabeça dele? Como é que depende dos outros companheiros? Olha, no meu ponto de vista, depende dos dois, né? É o treinador saber passar, transmitir para o jogador e o jogador também entender que lá dentro do campo tem, né, quem está lá dentro do campo, na posição dele, está à altura dele ou melhor, né? Porque você está lá porque ele está rendendo mais, né? Entendeu? Mas no futebol amador, geralmente, a maioria dos jogadores não fica satisfeito com o banco, né? Aí ficava lá conectando, e um conversando com o outro, sempre foi assim. Né? Até hoje no veterano, a gente disputa veterano, aí o pessoal fica chiando. Tudo fominha. Quer jogar, né? Na verdade. Até no profissional, que o cara tá ganhando lá 300 mil por mês. Fica chiando. O cara chia, pô. Né? Então, isso aí sempre vai ter no futebol, né? Mas não é fácil administrar o jogador. O jogador de futebol, ele é ranzinza, às vezes faz grupinho, como é que é isso? Você vê... já aconteceu de fazer grupinho, né? De jogador fazer grupinho, criticar o treinador, né? Que é panelinha, né? Aonde? Panelinha. Na Cearia mesmo. Agora pode falar. Cearia tinha muito isso. Na Cearia tinha. Que eram muitos jogadores bons, né? Bons, entendeu?
Ficavam bravos. E quando chegou naquela época foi na transição de 86 para 87, que estava subindo aquele... A safra de... Que a Ceará foi campeão de junho, 86. Aí tinha Nadiero, Coelhinho... Eduardo, William, Rogerinho, Cleuber. William, Cleuber. Aí teve aquela transição que eles começou a saquatear o pessoal mais antigo, né? Assis saiu o Assis, tinha o Lúcio, tinha Amarildo, tinha Oswaldo, Zé Maria. Quer dizer, essa galera saiu todo mundo naquela época, né? Aí começou. Sempre tinha uma panelinhazinha. E os que permaneceram mais velhos, né, cara? Eu tinha o Kaká, não sei se você lembra do Kaká. Atacante, o Kaká era muito amigo meu. O Kaká tem uma história interessante. Não. Quando eu vim para Ipatinga, o meu cunhado morava no Santa Mônica, né, lá no Horto. E o Kaká morava lá também. Aí eu fiquei conhecendo o Kaká no treino, né? Da Ceará, não conhecia, até então não conhecia o Kaká. E o Kaká era ponta direita. Ponta direita. O Kaká era ponta direita. E eu cheguei como ponta direita. Veio do Rio de Janeiro. Aí eu pegava carona com o Kaká. O Kaká ofereceu carona, porque eu estava morando na casa da minha irmã e tal. E o Kaká vinha buzinando na minha cabeça. Ô Zé Carlos, você tem que jogar no meio de campo. Você tem que jogar no meio de campo, rapaz. Você joga melhor no meio de campo, você rende mais no meio e tal. Porque ele jogava de ponta, né? Eu não queria, ele se sentiu ameaçado. Ele jogava de ponta, jogava às vezes jogava de centroavante também, né? Se sentiu ameaçado. Não, vou te dar um conselho, mas joga de meio de campo, de volante, entendeu? Que aí você rende mais ali. O treinador gosta mais de você ali. Você entendeu o recado na época como uma situação que ele estava se sentindo ameaçado? Ou você levou na boa? Não, levei numa boa, porque o cara ele era muito engraçado. O Kaká era um cara gente boa muito demais. Piada, né? Brincalhão e tal. Mas, queira ou não, ele deu uma dica, né? Se eu quisesse jogar, eu tinha que... né? Aí foi até o Serginho te puxar, né? Mas quando o Serginho te puxou, o Kaká já não estava mais na Cearia. Não, tava. Você estava? Tava. O Kaká saiu da Ceará foi nessa transição aí foi em 97. Ele disputou algumas partidas e foi embora. Aí ele saiu. 87. 87. Daí ele Você saiu, pode olhar o time que foi campeão lá. Ele saiu no início, ele foi embora. Ele saiu da Minas. Saiu da Minas, deixou o Vale do Aço, né? Foi embora. Ele foi embora para a terra dele. Ele é de... Acho que é Além Paraíba, né? Divisa de Minas. Com o Rio. Com o Rio de Janeiro. Ô Zé Carlos, depois você teve uma passagem lá no Paraíso. No Paraíso já rolava um troquinho, né? Rolava. Paraíso rolava. Lá eu peguei um troquinho. Um troquinho. Por jogo ou pelo campeonato? Não, eu peguei pelo campeonato. Tinha um prefeito lá, o Elvésio. Lá saiu um dinheirinho lá. Aliás, todos que foram para lá naquela época. Juvanês, você... Juninho Lula, Luiz Henrique. Não, acho que o Luiz Henrique não estava, não. Foi depois. Foi depois, Mas lá já rolou, né? Acho que já, essa época que eles foram até campeão, acho que nessa depois. época. Mas nessa época já rolava dinheiro. Até que você foi para... Entre meio isso, você disputou vários classistas pela UZIP. Pela UZIP. Foi época boa também. Nós viajamos para o interior aí de Minas. Aí, rodamos aí quase. Até o UZIP chegar a ser campeão em 97, do classista. Sobre a passagem do Zé Carlos pela UZIPA, né? E na gloriosa conquista do campeonato, vamos chamar de Campeonato Mineiro de Amador. Com o Zipa, em 1997, a gente vai falar no próximo bloco. Voltamos rapidinho com Histórias da Bola. Até já! Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br.
Olá, estamos de volta no Histórias da Bola, que nesse terceiro bloco continuo conversando com o Zé Carlos da Cearia, do Industrial, do Jabaquara, do Paraíso e da Uzipa, que no bloco anterior a gente dizia das passagens marcantes da Uzipa, que disputou diversos campeonatos mineiros de amador, que na época era chamado de classista, até chegar a ser campeão em 97. Zé Carlos, houve algumas passagens importantes lá pelos idos 95, nos aprendizados. A Uzipa teve alguns clássicos, os jogos bem pegados contra os clubes de outras cidades aí, né? Nós tivemos muitos jogos difíceis, né, contra equipes que naquela época o campeonato era uma liga barbante, né? Que o pessoal podia escrever jogador na sexta e jogar no sábado, no domingo, né, que tinha muito jogo que acontecia no sábado também. Tem um caso que nós jogamos contra o Ideal de Sete Lagoas. Aí nós fomos lá em Sete Lagoas enfrentar o Ideal. Aí lá o estádio deles lá é um estádio acanhado, pequeno, né? A dimensão do campo é menor. Aí o pessoal naquela época também não conhecia Ipatinga, né, como cidade, assim, não era tão falado Ipatinga. O pessoal conhecia mais a empresa, né, Usiminas, né, tal. Aí chegando lá, nós entramos em campo, a torcida, esse time da roça aí, achando que eles estavam com muito, né, que lá eles tinham o Democrata de Sete Lagoas, né, que era profissional. Aí nós entramos, perdemos de 3-2 o jogo. Aí na outra semana ia ter a volta lá na Uzipa, aqui em Ipatinga. Aí quando o pessoal deles chegaram no estádio lá na área Júnior, lá, eles já chegaram com câmera, tirando foto. O pessoal já tirando foto do campo da Uzipa, do estádio da Uzipa. Aí nós entramos em campo, damos maior chocolate neles, ganhamos 3-0. Mostrou onde que era a roça. Onde que era a roça, Houve algum outro jogo pegado também nessa? Teve um jogo duro contra o time lá de Paraupebas, também que eles contratavam muito jogador também, que estava no profissional. Nós enfrentamos eles lá, perdemos e ganhamos deles na Uzipa. Aí nós fomos para a semifinal contra o Cruzeiro de Luz, lá em Luz. Empatamos o jogo aqui, o primeiro jogo foi na Uzipa, nós empatamos de 0-0 o jogo. Nesse jogo também o Fabiano foi até expulso. Aí no jogo lá em Luz, lá foi um jogo muito duro também. E nós perdemos de 1-0. O time deles era uma equipe muito boa. Inclusive eles foram até campeão. Naquele ano, acabaram sendo campeões. Era um campeonato muito bom de se disputar, né? Além da interação com outras cidades, com a disputa, o nível técnico muito bom. O nível era muito alto. O nível era alto. Inclusive nesse jogo lá de Luz, lá, depois do jogo, teve um senhor lá que queria me contratar para jogar um campeonato em Divinópolis. Eu fui e falei com ele, não, mas não tem condição de eu sair lá de Ipatinga para vir para Divinópolis, final de semana para jogar. Não tinha jeito, né? Queria contratar eu, Julinho Lula, mais uns dois lá, para disputar. Você chegou a perguntar quanto você quer para o partido? Não, nós pagamos, mandamos um kart buscar e tal, mas só que era longe demais. Muito longe. Trabalhar não tinha condição, não. Mas foi uma época boa, tivemos muito aprendizado, conhecemos, né, boa parte, várias cidades, né? O treinador nessa época era o Júlio? O treinador era o Basílio. É o Basílio. Basílio foi treinador. Era um time muito experiente, né? Nós tínhamos um time experiente. Time veloz, experiente. Tinha alguns garotos também, né? Tinha o Caleb, na época tinha saído do Júnior. Tinha o Júlio Maria, que era um lateral esquerdo, também muito bom. Qual é o jogador mais difícil que você teve para marcar? Assim, no meio? Tem muito jogador. O Juninho Lula era um cara muito difícil de tomar a bola dele. Kleber. Tinha na Uzipa lá o Ailton Neguinho, Paulo Afonso. Os caras... Os homens já eram mais veteranos, mas... Você enfrentar esses homens era difícil demais. Tinha que correr demais. Correr muito porque eles seguravam a bola demais. É muito habilidoso eles. E tinha o Marquinhos também. Volante. Um volante também, que era muito bom jogador. Foram um adversário muito... Era adversário muito de nível muito alto, né? Entendeu? Uns caras muito bons.
E zagueiro, você jogou, você era volante, você jogou de frente diversas duplas de zaga, né? Os zagueiros te pediam para ser o guarda-corpo deles. Como é que era essa interação e quais foram os melhores com os quais você jogou? Olha, eu jogava ali na cabeça de área, mas se passasse por mim era difícil, porque se passasse, passava a bola, mas o cara... Né? Você não fazia muita falta, era jogador que fazia muita falta. Então o zagueiro gostava de jogar comigo ali, porque quando chegava nele já chegava o negócio mais dividido. Né? Agora, teve vários duplas de zaga, né, que eu posso citar aqui como melhores que eu já joguei. Valde Assis, né? Lá da Cearia. Teve o Wellington e Preto na Cearia também, em 1990, que era uma excelente zaga. Luiz Carlos e Preto no Social, na época nós jogamos Social, e no Jabaquara, foi uma excelente zaga. Ebinho e o Adiel, também no Industrial, nós jogamos com ele no Industrial, foi uma excelente zaga. E qual desses chegava mais junto? Batia mesmo? Olha, desses que eu lembro, tinha o Luiz Carlos e o Adiel. O Adiel também chegava junto. Madeira de dar em dois. Que era o Adiel, tinha que ter um que bate. Era o Adiel saía batendo e o Ebinho só na classe. O Adiel era bruto. O Luiz Carlos também chegava muito junto. O Luiz Carlos chegava junto, maldoso, né? Mas era excelente jogador. Zagueiro muito bom. Muito bom. Referência, né? Quer dizer, então, você falou que no início do programa, foi melhor se transformar em volante do que ser atacante. Melhor Com bater certeza, do que levar. Melhor desarmar do que fazer gol. Você tá doido. É mais difícil, né? Fazer o gol é mais difícil. A gente defender hoje é muito mais fácil. Igual jogar de lateral, eu gostava de jogar de lateral também. Sim. Sempre que aparecia, que o treinador, você pode jogar na lateral, sempre me dispus, porque a lateral você tem a linha ali, você não tem ninguém do seu lado direito. Vou jogar lateral direito. Lateral direito, né? O lado direito ali, você não tem ninguém. Agora, no meio, não. No meio, você tem que olhar para os três lados. Né? A visão... Então, você tem uma visão melhor do jogo, né? De posicionamento no campo. Eu gosto de atuar ali. Atuei na Cearia, no próprio social, profissional também, cheguei a jogar umas partidas de lateral. Jogadores com algumas manias com os quais você jogou. Fora as suas manias, né? Você não vai falar das suas manias. Agora, jogador com algumas manias, com alguns tiques. Eu lembro do Valdo na Cearia. O Valdo tinha um negócio de ficar soprando o braço, parecia que tinha queimado o braço na hora que ficar soprando. O jogo todo? O jogo todo. Quando a bola não tava lá no ataque, você olhava para ele, estava soprando o braço. Você chegou a perguntar uma vez por quê? Já, gente. E qual que era a resposta? Ninguém não falava nada, não respondia, não, só xingava a gente. Ele tinha um apelido lá, chamava de boca de cachorro. É o Valdo. E algum outro? Tinha o Juninho Lula também, que é uma piscação e cuspindo. Piscava e cuspia. É tique nervoso. É o tique nervoso dele, Não era. E a convivência extra-campo, como é que era com os jogadores? Como é que foi da passagem? Eu no futebol só fiz amigos, entendeu? Só fiz amigos, sou amigo de todos. Aí hoje a gente ainda tem vários que jogam veteranos, né? A gente encontra. Ou a gente tem a felicidade de jogar no mesmo time, né? No Industrial, por caso. Industrial, que é o caso lá que a gente encontra lá. Diz que no Industrial é a maior panela de massa do Vale do Aço, né? Lá tem uma panela. Tem um panelão lá forte. Lá. Mas, não obstante, há a disputa para se jogar. Choro para não ficar na reserva. Mas é amizade, né? Que é muitos anos. A gente conhece o Supri, né? Luciano Supri, Ebinho, Cueca, o Preto, né? O Vanderlei, Preto. Então... A gente tem uma amizade de mais de 20 anos, né? Então, isso é muito bom. A bola não pode parar, né? A bola não para e a gente continua... Agora a gente está brincando, né? A gente não fala nem jogando, né? Brincando. Foram 6 títulos de Batinguense na carreira? 6 títulos. Em 84 eu joguei umas partidas lá, mas não considero. Eu era júnior ainda, né? Mas você participou da campanha? Participei da campanha, com ele, foi 7 com eles. 7 títulos. 7 títulos. O mais difícil, vamos dizer assim, teria sido o qual?
Para falar a verdade, todos foram difíceis. Boa, né? Todos foram difíceis. Mas, quer ver? Mas o mais difícil que eu acho foi da Cearia, 88. Né? Foi um título difícil, foi um jogo pegado. Isso que você fez até agora. Que eu fiz esse gol, né? Nós ganhamos de 1-0. Você andou pelo futsal também, né? Disputou futsal. Eu gostava de Paraíso da jogar Borracha, futsal, como é que foi Paraíso da Borracha. Tudo começou, foi no que eu morava lá no Horto, né? Lá no Santa Mônica. Aí tinha associação de bairro lá, aí na época fizeram um campeonato, a associação entrou. Aí foi o primeiro campeonato que eu disputei salão. Eu fui artilheiro, nós chegamos na final contra o Ipaminas na época. Ah, é? Perdemos para o Ipaminas. Inclusive era até o Lúcio Reis, que Lúcio cobria. Reis. Cobria, exatamente. Pelo especializado. Diário, especializado pelo Jornal Diário do Aço, exatamente. Entendeu? Aí eu fui artilheiro daquele campeonato. E tudo começou ali. Ali foi em 87, parece. Não prejudicava o rendimento em campo, não? Porque o futsal é mais choque, bem mais. Não prejudicava mais porque duro. O futsal era meio de semana à noite, né? Os jogos sempre eram à noite. E o amador a gente treinava durante a semana e jogava no domingo, né? Então não chegou a prejudicar. Foi bom jogar o futsal também? Muito bom. Eu tive uma passagem no Paraíso da Borracha. Né? Depois eu fui para o Paraíso da Borracha, tive uma passagem lá com vários jogadores, né? Nardielo. Tinha o Cinézinho Miranda, lá de Fabriciano. Né? Tinha uma equipe boa, o Jim. Então o Galego também chegou a jogar. Né? Nós disputamos até jogos do interior mineiro, representando Ipatinga, que era o James, né? O Paraíso da Borracha. Nós chegamos a disputar 2 fases. Eu cheguei a disputar. Seu filho Rodolfo, joga? Olha, meu filho Rodolfo é bom de bola, mas não vingou, né? Porque... Não se interessou? Não se interessou, mas não se interessou por causa do físico dele, o porte físico dele. Ele é muito franzininho, entendeu? Mas seria um atacante rápido, não? Até os 14 para 15 anos ele ainda disputava na UZIP. Aí depois passou a ter que fazer teste, né? Eu lembro, rapaz, numa ocasião que ele falou, pai, você me leva lá para fazer teste. Eu levei ele no Ipatinga e na Cearia. No dia que eu levei na Cearia, rapaz, desceu um ônibus lá da Bahia, do sul da Bahia, com uns meninos, que eles falam menino, mas uns brutos, só tudo maior do que eu. Aí eu fui e falei com ele assim, Rodolfo, vai lá, vai pra você ver, vai passar em cima do centro do campo. Vai te atropelar. Jogar lateral direito. Aí eu falava, não, você vai ter que, pelo seu físico, você tem que jogar lá. Igual você queria jogar de volante, vai de volante não dá pra você não, bacana. Eles vão passar em cima de você, vai joga de lateral direito. Batia bem na bola, tudo, mas era franzininho. Aí ele desanimou, foi desanimando. Agora ele tá falando em voltar jogar em amador, né? Jogar amador até bom. Esse ano, né? Fortalece amizades, cria um ciclo de amizade muito bom, né? É o que aconteceu com você, né? Que saiu lá de Nova Era, veio pra cá, e essa interação. Família, né? Família. Emprego, trabalhou numa empresa respeitada em nível mundial. Encaminhou-se na vida, né? Quer dizer, o futebol me deu muitas coisas, né? Maioria Seria isso que você poderia dizer? O que o futebol representou e representa na sua vida? Na minha vida, igual uma ocasião eu falei com a minha esposa que o futebol é tudo, né? Igual você pode pegar uma foto ali que eu te mostrei ali, ó. Tem quatro jogadores ali que eu nem imaginava que eu ia jogar com aqueles caras. Eu tinha 12 anos, eu torcia pro Viminas. Que era outro time lá, era de Nova Era. De Nova Era. É o Viminas de Nova Era. Lá tinha Comercial e Viminas, que eram os dois que confrontavam. E disputavam o campeonato da Liga de Monlevade. Então eu com 10 anos, 11 anos, eu ia lá ver esses caras jogar. Eu nem imaginava que um dia eu ia jogar junto com eles. Entendeu? Então isso é muito gratificante pra gente, entendeu? Um reconhecimento que a vida te trouxe. Só o futebol propicia isso, essa interação, essa capacidade de juntar diferentes partidos, gerações e pessoas de nível de classe. Não distingue classe social também, né? Também, Isso. E a minha vida, tudo resume através do futebol. Né? Que eu saí para jogar, vim para cá para jogar bola, consegui um emprego através do futebol, continuei jogando, entendeu? Aí eu comentei com minha esposa, sem futebol não dá, né? Não tem condição. Eu nasci fui grato. A minha família, meu pai foi jogador também.
Aí jogou lá em Nova Era? Jogou em Nova Era, entendeu? E todo mundo atleticano. Minha família, todo mundo é atleticano. Entendeu? Então não tem como eu desligar do futebol. Né? Não tem como, não. Valeu, eu devo muito ao futebol. O que eu tenho, o que eu consegui na minha vida, né? Aprendizado que eu tive. Através do futebol, né? Conheci várias pessoas. Muita gente me conhece, eu nem lembro o nome da pessoa. Eu se chamo de Zé Carlos da Seara ou Zé Carlos Industrial hoje? É do industrial. Faz Zé Carlos Industrial. Porque a serraria acabou Com muito qual rápido. clube que você tem mais identidade? É o Industrial que depois ficou... Industrial. Que eu tive mais identidade. Porque a serraria também passou, né? Depois acabou o futebol amador. Aí ficou sem, né? Sem identidade. Mas o industrial que eu identifico mais com o industrial. Qual mensagem final você deixaria para o futebol representou na sua vida e para outras pessoas que venham se valer do futebol para tentar algo na vida, seja profissional ou amador? Olha, a mensagem que eu deixo é que se a pessoa tem aquele sonho ali, principalmente no futebol, futebol profissional, ela tem que insistir, entendeu? Tem que ter perseverança, tentar. Se não der o profissional, entendeu? Vai, segue a sua vida ali, joga um futebol amador, ali você fica conhecendo várias pessoas, você pode, né, a sociedade ali no meio esportivo, ali você pode conseguir se dar bem na vida também, entendeu? As portas podem se abrir. As portas podem se abrir em algum setor e você engajar ali e seguir sua vida, normalmente. Beleza. Entendeu? Cara, muito obrigado. Fiquei muito feliz por você ter vindo ao Histórias da Bola. Uma parte do futebol de Ipatinga esteve, mais um capítulo importante, esteve aqui através de você, que é um digno representante. Jogou e joga muito até hoje, tá fininho. E com o Zé Carlos a gente produziu mais um Histórias da Bola, um prazeroso programa que é sempre feito especialmente para você, telespectador e telespectadora, trazendo aqui os personagens que construíram e que seguem, né, perenizando o futebol amador e o futebol também profissional deste Vale do Aço. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá.